Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o que eu quero me pegar mais, né, enfatizar mais é primeira frase, que é ali de, mas buscai primeiro o reino de Deus. Será que é isso que a gente está fazendo? A gente se preocupa com tantas outras coisas, mas a gente não prioriza isso na nossa vida. A palavra de Deus diz, você não precisa abrir, mas eu vou ler ligeirinho aqui, está até marcado, que é Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aí agora liga com o que a Grace falou. Você tem que cuidar do seu coração. Porque se você não busca de todo o coração a presença de Deus, você não vai se sentir completo. E é interessante ver isso porque quando Jesus está nos ensinando no sermão de que nós precisamos buscar primeiramente o reino de Deus, a gente tem que entender que aquilo ali é uma prioridade, primeiro. Só que a gente fica se acomodando. Às vezes a gente não encontra paz. Ah, mas Deus ele não me dá paz, eu oro. Mas será que a gente tem permanecido naquilo? Que aquilo ali é constante. A gente tem aquele costume na oração falar, Deus, eu entro na tua presença, eu entro na tua presença. Mas chega um momento que tu entra uma vez só, depois tu permanece. Então, aqueles que perseverarem até o fim, eles serão salvos. Então, por isso que a gente tem que perseverar, ficar firme naquilo ali. A gente tem que encher o nosso coração da presença de Deus. Às vezes a gente está tão ligado, a gente acorda, meu Deus, a gente já liga o telefone, a gente já dá, meu Deus, uma mensagem para um amigo, alguma coisa do tipo, né? E a gente não prioriza o Senhor, a gente tem que ter aquela intimidade, a gente tem que se aproximar mais dele, porque isso é muito importante. Isso vai como é que eu vou explicar? Vai nos fortalecer espiritualmente, a gente vai ter mais aquela comunhão com Deus. Isso é importante. Por quê? Por que isso é bonito? Porque a gente precisa estar próximo dele, ele é suficiente na nossa vida. Quando a gente aceitou Jesus, o que a gente falou? Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Então vamos provar para ele que realmente ele é suficiente na nossa vida. E a gente tem que buscar ele primeiro acima de qualquer coisa. E a gente brinca com isso, a gente não pode brincar com o reino de Deus, a gente não pode brincar com essas coisas. Ah, mas eu busquei uma vez e eu não senti nada. Mas às vezes a gente não vai sentir às vezes, mas a gente tem que saber. A gente sabe que a gente está na presença de Deus. Se a Bíblia está declarando que Deus está conosco, amém. Mas a gente também tem que estar com Deus. Então a gente não pode deixar Deus de lado ou priorizar Ele em alguns momentos oportunos, buscar Ele só quando a gente precisa. Não, a gente precisa sempre estar buscando Ele constantemente, porque é isso que vai nos fortalecer espiritualmente. A gente não pode, a gente dá muito valor à tentação. Eu lembro que eu sempre, na hora que eu era tentado, né, por um bom tempo eu vivi no pecado, e era o pecado da pornografia. Isso era muito forte, isso foi um bom tempo. E eu lembro que na hora que eu era tentado, eu buscava me fortalecer na hora da tentação. Eu ia buscar a palavra naquele momento. Ah, não, o inimigo está me tentando, vou abrir a Bíblia. Aí eu lia, só que ainda ficava pensando, vai, o pecado. E aquilo ali, é como o Jonathan falou, o pecado ele é gostoso, é prazeroso. Se não fosse bom, a gente não ia querer pecar, né? Mas tem algo interessante que quando o Jonathan estava falando, eu pensei que Jesus ele já nos soltou do pecado. Só que a gente precisa soltar o pecado também. A gente saiu do mundo, mas a gente precisa tirar o mundo de nós, né? A gente saiu, só que a gente fica preso no passado. A gente tem que viver o presente. É questão de fé, né? A gente vai estar buscando algo que a gente não sabe, que a gente não vê, mas a gente tem que crer nisso. Isso é questão de amor, né? Então a gente tem que mostrar para Deus que a gente o ama de verdade, priorizando, colocando ele em primeiro lugar na nossa vida, sabe? Então, basicamente essa palavra que eu tenho para você, e não deixa para depois. Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele não se prepara antes para ele se fortalecer? Se prepara antes, né? Um cara, quando ele vai entrar no ringue, ele não se aquece antes? Ele se aquece. A gente não pode, naquele momento da batalha, se preparar. Não, a gente tem que estar preparado naquele momento, né? A gente já tem que se preparar antes. Não é buscar Deus só naquele momento propício. Não, é sempre, é constante. Então, fiquem firmes, né? Não deixem para depois. Priorizem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Não fique pensando, meu Deus, mas é o meu trabalho, a minha escola, a igreja, a obra. A gente se preocupa com tanta coisa, né? Às vezes que nem a Grace falou, a gente se preocupa, meu Deus, é com louvor, eu preciso, meu Deus, sabe? Não, calma, prioriza o seu coração, né? O segredo está no coração. A gente precisa fazer o quê? Colocar o coração diante de Deus e pedir para que Ele venha encher. Que aí sim a gente vai ser completo. E Jesus, Ele é completo na nossa vida, né? Quem crê aqui, diga amém. Tá bom? Então, era essa palavra aí.